A Umbanda é uma religião afro-brasileira surgida nos subúrbios do Rio de Janeiro, fundada pelo Zélio de Moraes, em 1908. Teria acontecido isso quando Zélio incorporou o caboclo das Sete Encruzilhadas. E logo após isso, não demorou muito para a religião se espalhar pelo país e por mais países da América Latina. A Quimbanda é uma tradição afro-brasileira com elementos de religiões africanas. Ela tem como principal referência a matriz Bantu e tem como influência as culturas indígenas e católicas. Surgiu no contexto da escravidão como uma forma de resistência para os povos negros. Tem como principal ênfase os espíritos e as forças espirituais. O candomblé foi trazido para o Brasil no século XIX pelos escravos negros. A religião dos brancos era o catolicismo, então eles tiveram que adaptar porque os brancos humanizavam muito tudo que vinha do negro. Então eles adaptaram as suas religiões para poder seguir cultuando aqui no Brasil. Eles fizeram meio que uma relação dos seus orixás com os santos da Igreja Católica. Um exemplo é Iemanjá, que na Igreja Católica é Nossa Senhora dos Navegantes. A nossa religião, ela foi dos africanos, né? Dos negros escravos, que eram os africanos. Então, os negros, eles tinham a sua religião, que era africanista. Mas eles não podiam trabalhar, porque os patrão não permitiam. Os patrão eram tudo católico, eles tinham que ser católicos. Então, o que eles faziam? Eles, de noite, na madrugada, quando os patrões estavam tudo dormindo, eles cultuavam a religião deles. Eles batiam um tambor no mato, que ninguém escutava, e eles tinham os santos assim como eu tenho ali. Tu vai ver, é tudo santos de uma igreja. Tudo tem o seu significado. Então os escravos, quando trouxeram a religião, eles fizeram assim, que era para os patrões não saberem. Claro. E os patrões pensavam, e eles usavam tudo, as correntes e os colares no pescoço, e os patrões ficavam bem faceiros porque eles eram católicos. E na realidade eles eram africanistas, claro. Eles eram umbandistas. Ela tem uma história muito fundamentada. Em tempos de escravidão, onde os escravos fugiam, né, cada um que saía antes lembrava que aquele irmão que ia fugir ia vir com fome, com sede e com feridas. Então era colocado cruzilhadas em cruzeiros, né, um magdal, uma farofa, né, e uma aguardente. Essa aguardente com certeza ia servir para aliviar a dor das feridas, né, e essa farofa para alimentar a fome. Então daí vem as oferendas, a história das oferendas, e que depois vem se estendendo, né, dentro da Umbanda e para outros secretismos. As oferendas, elas são tanto para agradecer quanto para pedir, como a gente conhece como trabalhos, né, que vocês veem na encruzilhada, no cruzeiro. Tem muitas que são feitas só por agradecer, como eu falei, que tá dando tudo certo, todas as promessas estão sendo cumpridas, tudo tá correndo como o esperado. Tudo é aquela força, sabe? Tem umas que são feitas com sacrifícios, que são quando matam a galinha ou às vezes outros animais. Mas isso depende do tamanho do teu pedido e do quão rápido tu quer que ele aconteça. As oferendas em si, elas são feitas em forma de agradecimento ou de pedido, né? Pedido por algo que pode ser de saúde e até mesmo questões mais particulares. Como é feita a incorporação? O que você sente? Eu sou só assentada na casa. O que é isso? Eles só lavaram a minha cabeça e cuidam de mim e dos meus que ficam lá. A incorporação, ela se dá de uma maneira muito particular. A concentração em si, né? Ela pode ser uma incorporação onde a pessoa se entrega, mas ela em si, ela jamais, acredito eu, no meu fundamento, que ela jamais vai se dar totalmente. Ela dá com 60% a matéria e uns 40% a entidade.
por exemplo, mas algumas incorporações são mais profundas, que o médium termina e ele não sabe em quem ele deu passe, então isso vai de acordo com a profundidade que a pessoa recebe ou se entrega para essa incorporação. Eu não incorporo, mas todos da minha família incorporam. E pelo que eu sei, eles sentem literalmente no corpo, sentem um formigamento nos pés, formigamento nas mãos. E sentindo mesmo como se teu espírito ficasse pelado, sabe? Muitos deles, dependendo do nível de mediunidade avançada, eles não lembram das coisas. E tem uns que sentem como se literalmente estivessem gelados, sabe? Lembram de algumas coisas, lembram de alguns flashes, algumas coisas assim, depende do nível da espiritualidade da pessoa. Qual a importância das guias na religião? As guias, para nós, é a nossa ligação com a nossa espiritualidade. É o que nos liga aos nossos orixás, aos nossos caboclos. Elas são como... Elas transferem energia, sabe? Quando, por exemplo, tu vai incorporar, tu precisa estar com a tua guia do teu Exu, do caboclo, enfim, de qualquer uma das partes. Mas também servem para proteção. Então, tem umas que são, por exemplo, até uma corrente tu pode cruzar com algum Exu, com algum africano, caboclo, para proteção mesmo, como um terço em outra religião, sabe? Sim. Então, essas guias, elas passam por asseguramentos, geralmente elas vão em ervas, né, onde elas ficam por 7 dias recebendo toda essa fortidão. Então, sempre que, em caso de necessidade, o médium coloca as guias. E até mesmo dentro do ritual, ele coloca as guias, que é o que lhe protege de alguma energia negativa. Então, é o que nos fecha para não receber energias ocultas. Qual foi a primeira impressão que você teve ao ver fazer um ritual? Eu tive muito medo. Eu fiquei muito assustada. É algo inexplicável. É algo inexplicável, é como um retorno à ancestralidade. É o coração bater mais forte, é aquilo que tu sente, algo como que te pertence. É algo que te pertence, mas tu precisa se redescobrir aos poucos. Então, é a busca que vai aprofundando a gente dentro da ancestralidade, que a gente já vem de outras vidas. No início eu não acreditava muito, né? Eu era bem ateia antes de começar a frequentar. Então, tipo, eu queria imaginar aquilo como se fosse um teatro, que é o que parecia pra mim no início. Eu achava que as pessoas estão brincando comigo. Até a primeira vez que eu conversei com um preto velho, eu me lembro. E aí ele tocou no meu coração mesmo, ele falou coisa que ninguém sabia, sabe? Eu acho que ele tava era tentando me mostrar que aquilo era real, sabe? Que era mas místico. mas eu me assustei bastante. Os orixás para nós em si são divindades. Divindades que cada um, né, regidos ali pela força da natureza, tem os seus elementos de cura, alguns para abrimento de caminho. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função, mas são divindades que nós cultuamos dentro do culto, no caso, esse voltado para dentro da África, digamos assim, o que vem da nossa ancestralidade da África. Porque depois nós temos a Umbanda, e já a Umbanda já é daqui do Brasil, né? Aqui são os Exus e as pombagiras, tá? Que dizem que eles só fazem maldade, que as pessoas que trabalham com eles trabalham para o mal. Não se trabalha para o mal. Trabalha para o mal quem faz maldade com eles. Que tem gente que faz, que pega os Exu para desmanchar casamento, para fazer pessoas adoecer, para tirar pessoas do emprego. Esses meus Exu aqui são limpos. Vocês vão ver que vocês não vão ver caveira, não vão ver nada neles. Porque tem muitos que tem caveira, tem isso, tem aquilo. Os meus são de Umbanda. Eu trabalho com eles para a saúde, que trabalho muito com eles para a saúde. Como tem ali o tranca-rua, o destranca-rua, o lambo, o marabô. Então, todos eles têm, para que uma definição para trabalhar? Não exatamente. O máximo que eu sofri foi alguma piadinha, alguma coisinha besta, assim, sabe? Tipo, não mexe com ela, que ela é macumbeira, essas coisas assim, no máximo. Mas, até porque não tem muita gente que sabe? Eu não tenho vergonha disso, se me perguntarem, eu falo tranquilamente, só que é uma coisa bem pessoal, sabe? Tem muita gente que não sabe. Sim, eu sofri sim preconceito em um momento onde fui fazer a matrícula de um filho, numa escola particular, e ao qual, onde citei, né, na entrevista a minha escolha, ou seja, ao culto que eu pertencia, ali no momento foi me dito que não havia vaga.
né? Então, realmente foi algo que eu tomei por preconceito, porque antes havia a vaga. E a partir daquele momento a vaga passou a não existir. Então é algo que ainda precisamos superar e encarar, né? Que veio, como até hoje a nossa religião ela é discriminada. Até como o negro até hoje é discriminado, né? Que nós estamos lutando para terminar com esse racismo e a gente vai morrer, vai subir e o racismo vai continuar. Aqui, Livramento, por incrível que pareça, é uma cidade de muito racismo. E caso alguém queira entrar na Umbanda, como é feito? Eu aqui, a nossa casa, eu aconselho que essa pessoa venha por um determinado tempo como médium consulente, ou seja, o que isso vem ser? A pessoa que senta lá e que fica por um certo tempo olhando, aprendendo, não aconselho que seja uma entrada já de imediato. E depois, mesmo assim, a pessoa passa para cá, o que a gente faz é uma maci, né, que são ervas, que dá a firmeza para o lado dos caboclos, que é aí a iniciação dentro da Umbanda, né, e mesmo assim aquele médium é seguido, né, pela dirigente ou por alguém que já tenha um cargo mais elevado, então aquela pessoa é seguida ali, você vai ensinando toda uma parte, então é algo que dentro da minha casa eu procuro fazer de uma maneira bem, como diz, lenta, para que não haja uma desistência e para que aquela pessoa não se arrependa depois. Então é necessário conhecer e se identificar. Eu acho que tu precisa procurar alguém que saiba, ou uma casa também pode ser, e perguntar, depende do que tu quer. Tu quer começar a incorporar? Tu tem que saber que aquilo é uma responsabilidade gigantesca. No momento que tu traz um espírito que está querendo evoluir, não é só um, são vários espíritos, que pelo menos na minha casa, na doutrina que a gente tem, tu não pode só cultuar os Exus. Tu tem que ter o lado branco para aquele balanço. Se eu não me engano, todas tu tem. Só que algumas não têm sessões, entendeu? Tu tem o teu jeito de cuidar deles. Só que é muita responsabilidade. É por isso que até então eu nunca incorporei, sabe? Eu nunca trouxe eles mesmo por essa questão. Mas eu acho que é isso, né? Depende do teu objetivo. A nossa religião é assim, ela tem muitos altos e baixos, como tem muitos que estão pegando a religião para brincadeira. Tu gasta para fazer uma obrigação. Hoje em dia, para tu te aprontar, para ter um quarto de santo, para ter um búzio, para ter uma terreira, tu gasta por ano para fazer a tua obrigação uns 10 mil reais. Então tu tem que ter firmeza para não jogar esses 10 mil reais fora. Tu gasta. Eu, por exemplo, bom, tu sabe, né? A minha saúde. Tá? E tô aqui. Trabalho na religião. E por quê? Porque eles me ajudam. Eles me ajudam. E muita gente entra na religião pela saúde. Para melhorar. Como muitos entram por enriquecer e não enriquecem. A não ser se tu fizer coisa mal feita. Se tu fizer coisas mal feitas, aí tu enriquece. Mas também tu vai ver o sol quadrado depois. Né? Porque existe a lei do retorno. O que é que tu faz aqui, tu paga. Tentaram me derrubar quando me viu crescer. Agora sua inveja acha quem pode me vencer. Você achou que só sua mãe criou malandro? Eu tenho a honra de dizer, eu sou igual Pode bota isso no meu comentário. demais por onde eu ando.